Você já se sentiu assim? Passando horas e horas com a cara nos livros, virando noites antes das provas, gastando um arsenal de marca-textos coloridos, para no fim ter aquela sensação de que quase nada ficou na cabeça? Pois é, isso é o que a gente pode chamar de síndrome do estudante esforçado. É aquela crença de que quanto mais tempo a gente passa estudando, mais a gente aprende. Mas olha, essa é uma das maiores e mais trágicas mentiras do mundo acadêmico. E se eu te dissesse que a ciência, a neurociência, a psicologia, elas já descobriram que a maioria das técnicas que a gente usa para estudar são, na melhor das hipóteses, pouco eficientes e, na pior, uma completa perda de tempo? Pensa comigo, pesquisas lá da Universidade de Stanford mostram uma coisa assustadora. Em média, depois de só 24 horas, a gente esquece uns 70% do que estudou usando métodos passivos, como só ficar relendo o material. 70%. Imagina só, 70% de todo esse seu esforço, de todas as suas horas, simplesmente indo embora, evaporando. Mas e se a gente pudesse virar esse jogo? E se em vez de estudar mais, a gente pudesse estudar de um jeito mais inteligente? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que as pesquisas mais recentes têm para nos dizer sobre como o nosso cérebro realmente aprende. Isso aqui não vai ser só uma listinha de dicas de estudo, não. Vai ser uma aula completa sobre os mecanismos e as estratégias que separam os estudantes amadores dos profissionais. Se prepara para abandonar velhos hábitos e descobrir um monte de estratégias baseadas em ciência que vão te permitir estudar menos, sim, é verdade, mas aprender muito, muito mais. A gente vai desvendar como transformar o seu esforço em um conhecimento sólido que dura e que vai ser útil de verdade na sua faculdade e na sua carreira. Então, vamos nessa? Para a gente não se perder nessa jornada, eu estruturei nosso caminho em 6 grandes sessões, tá bom? Primeiro, a gente começa com o cérebro que aprende, para entender a máquina por trás de tudo. Depois, em As Ilusões do Aprendiz, a gente vai desmascarar aquelas técnicas de estudo famosas que, na verdade, só nos enganam. A terceira parte, o poder da evocação, vai ser uma virada de chave, revelando a estratégia mais poderosa de todas para fixar o conhecimento. Na quarta, o ritmo certo da prática, a gente aprende a organizar o nosso tempo do jeito certo. Em seguida, em Construindo o Saber Sólido, vamos muito além de só decorar, buscando uma compreensão de verdade. E para fechar, em O Ecossistema da Mente, vamos cuidar da base de tudo, sono, ambiente e a nossa mentalidade. Cada parte prepara o terreno para a próxima, nos guiando passo a passo para a gente se tornar um aprendiz muito mais estratégico e eficiente. Então, vamos começar pelo começo, pela peça mais importante desse quebra-cabeça todo, o nosso cérebro. Olha, por muito tempo a mente era vista como uma caixa preta, sabe? A gente sabia o que entrava de informação e o que saía, tipo a resposta numa prova, mas o que acontecia lá dentro era um completo mistério. Hoje, a coisa mudou. Graças a ferramentas como a ressonância magnética funcional, a fMRI ou o eletroencefalograma, ou EEG, a gente pode finalmente dar uma espiada debaixo do capô. Entender como o nosso cérebro processa, guarda e busca informações não é só uma curiosidade, não. É o primeiro e o mais importante passo para a gente otimizar o jeito como a gente aprende. Pensa bem, se a gente não sabe como o motor funciona, como é que a gente vai tirar o máximo de desempenho dele? Então, nessa primeira sessão, a gente vai explorar os sistemas de memória e o processo fundamental da consolidação, que é o que transforma uma experiência passageira em conhecimento para a vida toda. Para começar, é super importante a gente diferenciar 2 tipos de memória, como explica muito bem o escritor científico Benedict Carey. De um lado, a gente tem a memória episódica. Pensa nela como a sua memória autobiográfica, o filme da sua vida. É ela que te permite viajar no tempo na sua cabeça e reviver as coisas. Lembrar o que você comeu no almoço ontem, o cheiro daquele laboratório na primeira aula de química, a sensação da sua festa de formatura, tudo isso é memória episódica. Ela tem um cenário, um onde e um quando. Tem cheiro, tem som. Do outro lado, a gente tem a memória semântica. Esse é o nosso Google interno, nosso arquivo gigante de fatos, de conceitos, de tudo que a gente sabe sobre o mundo. Saber que Brasília é a capital do Brasil, que a função da mitocôndria é a respiração celular, o que significa a palavra resiliência, isso é memória semântica. A gente geralmente nem lembra onde ou quando aprendeu essas coisas, elas simplesmente fazem parte do nosso repertório. Agora aqui vem a parte mais interessante. Todo aprendizado na faculdade começa como um episódio. A aula de cálculo de ontem, a tarde de estudo na biblioteca na terça, a leitura que você está fazendo agora, tudo isso são episódios. O grande objetivo de estudar do jeito certo é justamente pegar a essência desses episódios e jogar lá na nossa rede de memória semântica, que é muito mais forte e acessível.
O desafio é fazer essa transição, um processo que os cientistas chamam de descontextualização. É como limpar a memória do seu contexto original, tirar o onde e o quando, para que o que possa se conectar com outras coisas que você já sabe. É transformar a lembrança. Na aula de ontem, o professor explicou a primeira lei de Newton no conhecimento puro e flexível de que um corpo em repouso tende a ficar em repouso. É isso que a gente quer. E como é que essa mágica acontece? Como é que uma experiência vira um conhecimento para sempre? O processo-chave aqui se chama consolidação da memória. Pensa no seu cérebro como uma oficina que tem uma bancada de trabalho e um disco rígido gigante. A bancada de trabalho é o hipocampo. É ele que recebe as informações novas, onde as memórias nascem. Só que ali elas são super frágeis, como um rascunho. O disco rígido é o neocórtex, aquela camada mais externa do cérebro. É lá que o conhecimento de longo prazo fica guardado de forma segura e estável. A consolidação é exatamente o processo de transferir as informações da bancada de trabalho, o hipocampo, para o disco rígido, o neocórtex. E o mais importante, esse processo não é instantâneo. Ele acontece de forma muito mais intensa enquanto a gente dorme. Durante o sono profundo, o cérebro está trabalhando a todo vapor. O hipocampo fica conversando com o neocórtex, repassando as experiências do dia e fortalecendo as conexões. É como se ele estivesse organizando os arquivos e salvando tudo no lugar certo. A importância do sono é conhecida há muito tempo. Num estudo super antigo de 1924, dois pesquisadores, Jenkins e Dallenbach, mostraram que pessoas que dormiam depois de aprender algo lembravam muito, mas muito mais do que aquelas que ficavam acordadas. Isso provou que o sono não é um tempo perdido, é um processo ativo de gravação. Então, gente, sacrificar o sono para estudar é como desmontar a linha de montagem da fábrica para tentar produzir mais rápido. Não faz o menor sentido, é totalmente contraproducente. A grande lição daqui é: aprender não é um ato único, é um processo que exige duas coisas: foco total durante o dia e um bom descanso à noite. Agora que a gente já entende o hardware do nosso cérebro, podemos analisar o software que a gente usa para rodar nele, as nossas técnicas de estudo. E a gente vai ver que a maioria de nós está usando programas totalmente desatualizados. Ok, então a gente já entendeu o básico, a diferença entre as memórias e o papel fundamental do sono para consolidar o que a gente aprende. Agora é a hora da verdade. Vamos colocar nossos hábitos de estudo debaixo de um microscópio. Se o nosso objetivo é jogar o conhecimento para a memória de longo prazo do jeito mais eficiente, será que as técnicas que todo mundo usa, como reler capítulos, grifar tudo com cores vibrantes ou passar a noite em claro antes da prova, será que elas funcionam mesmo? Nessa sessão, a gente vai mergulhar no que os pesquisadores Peter Brown, Harry Roediger e Mark McDaniel chamam de ilusões de competência. Vamos descobrir por que as estratégias de estudo mais populares e que parecem mais lógicas são, na verdade, armadilhas da nossa mente. Elas nos dão uma falsa sensação de segurança, mas no fim das contas, o aprendizado que elas geram é superficial e vai embora rapidinho. Vamos começar pela campeã de popularidade, a releitura. Quantas vezes você já leu e releu um capítulo até sentir que aquelas palavras já são suas velhas conhecidas? Então, o problema é exatamente esse, a familiaridade. Os autores do livro Fixe o Conhecimento são bem diretos. A releitura e a prática intensiva criam uma sensação de fluência que a gente confunde com domínio. Mas para um domínio de verdade, que dura, essas estratégias são basicamente uma perda de tempo. O que acontece aqui é a tal da ilusão de fluência. Quando a gente relê um texto, o nosso cérebro processa aquilo com mais facilidade. E a gente confunde essa facilidade de processar com aprendizado de verdade. Pensa na letra de uma música que você já ouviu 1000 vezes. Você reconhece na hora, parece super fácil. Mas tenta aí, pega um papel e escreve a letra inteira, do começo ao fim, sem ouvir. A Ebus pega, né? Reconhecer a letra enquanto ela toca é fácil. Lembrar dela ativamente é difícil. A releitura nos coloca nesse mesmo estado passivo de reconhecimento. Num estudo clássico de 2006, os pesquisadores Roediger e Karpik fizeram o seguinte: dividiram os alunos em dois grupos. Um grupo leu um texto científico 4 vezes. O outro grupo leu o texto só uma vez e depois tentou lembrar o máximo que podia sobre ele, como se fosse um teste. Uma semana depois, todo mundo fez uma prova final. O resultado? O grupo que leu 4 vezes se sentia muito mais confiante, mas o desempenho deles foi bem pior que o do grupo que foi testado. Ou seja, a releitura criou a sensação de que eles sabiam, mas o teste foi o que criou o conhecimento de verdade. A releitura, o ato de grifar sem critério, assistir uma videoaula comendo pipoca sem anotar nada, tudo isso faz parte de uma categoria que a gente chama de estudo passivo. São atividades de baixo esforço para o cérebro. Em contraste, o estudo ativo envolve estratégias de alto impacto, que obrigam o seu cérebro a suar a camisa.
Coisas como tentar desenhar um mapa mental de memória, sem olhar o livro, ou tentar resolver os exercícios do capítulo antes de olhar a resposta, ou até mesmo explicar a matéria para um colega. A diferença fundamental é o esforço. Aprendizado que dura não é confortável. E a forma mais extrema e prejudicial de estudo passivo é o famoso cramming, ou o nosso bom e velho deixar tudo para a véspera. Estudar loucamente na noite anterior à prova pode até te ajudar a passar no dia seguinte, mas os ganhos são um castelo de areia. Alguns dias depois, quase tudo já foi embora. O cramming é a personificação da ilusão de fluência. Então, a grande conclusão dessa sessão é um chamado para a gente virar detetive do nosso próprio aprendizado. A gente precisa desconfiar da sensação de conforto. Se estudar está parecendo fácil demais, provavelmente não está funcionando direito. O aprendizado de verdade acontece lá, na fronteira do esforço. Agora que a gente já desmascarou os vilões, a releitura, o grifo passivo, o cramming, a gente está pronto para conhecer o herói dessa história. Bom, a gente acabou de ver como as estratégias passivas, apesar de serem super populares, são verdadeiras ciladas que nos dão uma falsa sensação de que estamos dominando o assunto. Beleza, então qual é a alternativa? Qual é a técnica que a ciência cognitiva aponta, estudo após estudo, como a mais poderosa de todas para construir uma memória forte que dura? A resposta vai contra a nossa intuição. Em vez de se esforçar para colocar informação para dentro do cérebro, a estratégia mais eficaz é se esforçar para tirar a informação de dentro dele. Bem-vindo ao poder da evocação, ou, como é mais conhecida no mundo todo, a prática de recuperação. A prática de recuperação é basicamente o ato de ativamente puxar uma informação da sua memória. Simples assim. Cada vez que você força o seu cérebro a lembrar de um conceito, de uma fórmula, de uma data, você não está só testando o que você sabe. Você está, na verdade, fortalecendo o próprio aprendizado. A neurociência por trás disso é incrível. Esse esforço de tentar lembrar faz o cérebro liberar mais neurotransmissores e pode até ativar a produção de proteínas que fortalecem fisicamente as conexões entre os neurônios, as sinapses. Pensa assim, suas memórias são como trilhas numa floresta. Ler o mapa, que é o estudo passivo, te dá uma ideia de onde fica o caminho. Mas caminhar pela trilha, que é a prática de recuperação, é o que realmente abre o caminho, deixa ele mais largo, mais visível e mais fácil de achar da próxima vez. Você está literalmente mudando a paisagem do seu cérebro. Esse esforço é o que os psicólogos Robert e Elizabeth Bjork chamam de dificuldades desejáveis. É um tipo de dificuldade que faz o aprendizado parecer mais lento e mais sofrido no curto prazo, mas que leva a um conhecimento muito mais sólido no longo prazo. É importante não confundir com dificuldades indesejáveis, tipo tentar ler um livro com a letra miúda numa sala escura. Isso só atrapalha. A prática de recuperação é o tipo certo de dificuldade, é o exercício que deixa o cérebro mais forte. Ok, mas como a gente faz isso na vida real? Vamos ver na prática. Primeiro, os flashcards. O jeito mais poderoso de usar é com o sistema de Leitner. Você pega umas caixinhas. Caixa 1 você revisa todo dia, caixa 2 a cada 2 dias, caixa 3 a cada 4 e assim por diante. Acertou o card, ele avança uma caixa. Errou, ele volta para a caixa 1. Isso faz você focar seu tempo exatamente no que você tem mais dificuldade. Segundo, a autointerrogação. Acabou de ler uma parte da matéria? Feche o livro e se faça perguntas. Mas não perguntas bobas, tipo, o que é mitose? Faça perguntas inteligentes. Qual a diferença entre mitose e meiose e por que essa diferença é tão importante para a reprodução sexuada? Isso te força a pensar. Terceiro, a técnica Feynman. Imagina que você tem que explicar o que é inércia. Passo 1, tenta explicar para uma criança. Ah, é tipo quando as coisas são teimosas. Se tá parado, quer ficar parado. Passo 2, aí você percebe que teimoso não é um termo científico e que faltou explicar a outra parte. Você volta no livro para checar. Passo 3, você refina a explicação. Inércia é a resistência de um objeto a qualquer mudança no seu estado de movimento. Ou seja, se ele está parado, resiste a começar a se mover. E se já está em movimento, resiste a parar ou a mudar de direção. Pronto, agora sim. E um ponto fundamental aqui é o papel do erro. Como diz o educador Doug Lemov, errar é informação. Quando você tenta lembrar de algo e não consegue, seu cérebro fica super receptivo à resposta certa, criando uma janela de aprendizado poderosa. Errar não é fracasso, gente. É um mapa, um guia te mostrando exatamente o que você precisa reforçar. Bom, a gente já estabeleceu que a prática de recuperação é a nossa principal ferramenta para um aprendizado que fica. Mas tão importante quanto o que a gente faz, é quando e como a gente faz. A maneira como você organiza seu tempo de estudo pode turbinar a eficácia de qualquer técnica ou pode simplesmente sabotar tudo. Nessa sessão, a gente vai explorar 2 princípios da ciência da aprendizagem, que são como as regras de trânsito do estudo.
a prática distribuída e a prática intercalada. São ideias que vão contra a nossa mania de estudar um assunto de cada vez, por horas a fio. Mas como a ciência mostra, os resultados são muito, muito melhores. Vamos colocar lado a lado a prática massiva, que é o nosso método padrão de focar num assunto por horas, e a prática distribuída, que também é chamada de espaçamento. Para entender por que espaçar os estudos funciona, a gente precisa voltar lá no século XIX e conhecer o trabalho de um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus. Ele desenhou a curva do esquecimento, que mostra como a nossa memória vai para o ralo exponencialmente com o tempo. A prática distribuída é a arte de, estrategicamente, dar um reset nessa curva. Em vez de estudar 4 horas de cálculo na segunda-feira, seria muito mais eficaz estudar 1 horinha na segunda, 1 na quarta, 1 na sexta e 1 no domingo. Por quê? Porque o espaçamento permite que você esqueça um pouquinho da matéria. E esse pequeno esquecimento força o seu cérebro a se esforçar mais para buscar a informação de volta, e é esse esforço extra que fortalece a memória. Pensa comigo, se você tem uma prova de história do Brasil daqui a 4 semanas, a prática massiva seria estudar tudo na última semana. A prática distribuída seria, semana 1, você estuda o período colonial. Semana 2, você faz uma revisão rápida do período colonial e estuda o Império. Semana 3, você revisa colonial e Império e estuda a República Velha. Cada revisão é uma recuperação que luta contra a curva do esquecimento, construindo uma memória muito mais forte. Agora, vamos adicionar mais um tempero, a prática intercalada. Além de espaçar as sessões de estudo, você deve misturar diferentes matérias ou tipos de problemas dentro da mesma sessão. Dá uma olhada nesse exemplo no slide. A abordagem tradicional é o cara ficar 4 horas focado em cálculo. Uma abordagem baseada na ciência misturaria um pouco de cálculo, um pouco de física, um pouco de álgebra. No começo, isso parece bem mais difícil. Os alunos que estudam em blocos com prática massiva até se saem melhor durante a sessão de estudo, o que reforça a ilusão de que esse é o melhor jeito. Mas na prova final, os alunos da prática intercalada dão um banho nos outros. A melhor analogia é com o esporte. Imagina um jogador de tênis. Prática massiva seria ele treinar 100 forehands seguidos. Ele vai ficar ótimo nisso. Prática intercalada seria ele treinar uma mistura de forehands, backhands, lobs, smashes. No começo, ele vai errar mais, mas ele está aprendendo a habilidade mais importante de todas, identificar qual é o golpe e reagir. As provas e a vida real são o jogo, não o treino de um golpe só. A intercalação força o cérebro a ficar trocando de programa para resolver cada problema. É mais cansativo, mas é esse cansaço que desenvolve a habilidade de diferenciar as coisas. Resumindo, a prática distribuída luta contra o esquecimento. A prática intercalada nos ensina a escolher a ferramenta certa para cada trabalho. Juntas, são uma dupla imbatível. Até agora, a gente focou em como colocar e manter informações na nossa memória de um jeito eficiente, usando recuperação, espaçamento e intercalação. São ferramentas poderosíssimas. Mas, vamos ser sinceros, o objetivo da faculdade não é só decorar um monte de coisa, né? É construir uma compreensão profunda, flexível, que você possa aplicar. É o que alguns autores chamam de aprender para a ação. Nesta sessão, a gente vai explorar estratégias que nos ajudam a ir além da memorização. Vamos aprender a construir conexões, a gerar novas ideias e a transformar conhecimento em competência de verdade. Vamos aprender a construir um saber que é realmente sólido. 2 estratégias são fantásticas para aprofundar a compreensão. A primeira é a elaboração. Isso nada mais é do que dar significado à informação nova, conectando ela com coisas que você já sabe. Em vez de só decorar, se pergunte: como eu explicaria isso com as minhas próprias palavras? Você pode criar analogias, por exemplo, o sistema circulatório é como o sistema de trânsito de uma cidade, as artérias são as grandes avenidas e os capilares são as ruazinhas dos bairros. Ou pode tentar achar o princípio por trás das coisas. Tanto a oferta e a demanda na economia quanto a osmose na biologia são sistemas buscando um equilíbrio. A segunda estratégia é a geração. Isso tem a ver com um conceito chamado falha produtiva. A ideia é tentar resolver um problema antes de saber a resposta. Por exemplo, antes de ler um capítulo sobre as causas da Revolução Francesa, tenta você mesmo listar algumas hipóteses. Mesmo que você erre tudo, esse esforço inicial prepara o seu cérebro. Ele ativa o que você já sabe sobre o assunto e cria um esqueleto mental que vai tornar a leitura depois muito mais eficaz. Porque agora o seu cérebro está procurando ativamente as respostas para as dúvidas que ele mesmo criou. Mas no fim das contas, a compreensão mais profunda de todas vem da aplicação. Como já dizia o médico e psicólogo Emílio Mirai Lopes, de nada adianta o conhecimento da verdade se não se ajustar imediatamente à ação vital esse conhecimento. Conhecimento que fica só na teoria, na cabeça, é estéril, não serve para nada.
Para um estudante de direito no Brasil, isso significa não apenas saber o que está escrito no Código Civil, mas tentar aplicar esse conhecimento no estudo de caso real. Para um estudante de engenharia, significa usar os princípios da termodinâmica para tentar projetar um protótipo, mesmo que seja no papel. E a gente pode levar isso para todas as áreas. Um estudante de publicidade criando uma campanha de mentira para uma marca local. Um estudante de gastronomia desenvolvendo uma receita nova baseada nos princípios químicos que aprendeu. Um estudante de fisioterapia usando o que sabe de anatomia para diagnosticar uma lesão simulada. A aplicação prática te força a juntar vários conceitos, mostra onde estão as falhas no seu entendimento e solidifica o aprendizado de um jeito que nenhuma outra técnica consegue. É a ponte final entre saber sobre alguma coisa e saber fazer alguma coisa. Ufa! A gente já cobriu bastante coisa. Entendemos como o cérebro funciona, desmascaramos as ilusões, dominamos a evocação, aprendemos a organizar nossa prática e a buscar um saber profundo. Agora, na nossa última sessão, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Pensa comigo. Todas essas técnicas incríveis que a gente viu precisam de um ambiente, de um terreno fértil para florescer. A gente precisa cuidar do ecossistema da nossa mente. E esse ecossistema se apoia em 3 pilares, que muitas vezes a gente ignora completamente. O nosso estado fisiológico, principalmente o sono, o nosso ambiente, tanto físico quanto mental, e a nossa mentalidade, o jeito como a gente encara o desafio de aprender. Vamos ser bem diretos aqui. Sacrificar o sono para estudar é uma das piores, se não a pior decisão que um estudante pode tomar. A gente já viu que o sono é fundamental para a consolidação da memória, mas os benefícios vão muito além. O sono regula as nossas emoções, o que é essencial para a gente lidar com o estresse das provas. Durante o sono, o cérebro ativa o sistema de limpeza que remove toxinas e resíduos que se acumulam durante o dia. E mais, o sono é um catalisador da criatividade. Quantas vezes você já não foi dormir quebrando a cabeça com um problema e acordou com a solução? Isso acontece porque durante o sono, o cérebro faz conexões malucas entre informações que não pareciam ter nada a ver. Para garantir esses benefícios, a gente precisa praticar o que se chama de higiene do sono. Evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir, porque a luz azul atrapalha a produção de melatonina. Mantenha seu quarto escuro, silencioso e fresco. Evite cafeína depois do almoço e, o mais importante de tudo, tente ter um horário regular para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. O lugar onde você estuda também faz diferença. Existe até um debate interessante sobre isso. Estudar sempre no mesmo lugar pode ajudar a criar um hábito, um gatilho mental. Por outro lado, algumas pesquisas sugerem que variar o ambiente, um dia na biblioteca, outro num café, outro na praça, pode fortalecer a memória, porque o cérebro acaba associando a matéria a diferentes pistas. A melhor solução provavelmente é um meio termo. Use um lugar fixo para aquele estudo pesado, de alta concentração, quando você está aprendendo algo novo e complexo. E use lugares diferentes para praticar a recuperação, como revisar flashcards, para deixar seu conhecimento mais flexível. Mas mais importante que o lugar é a sua mentalidade. A psicóloga Carol Dweck, depois de décadas de pesquisa, identificou 2 mentalidades, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é a crença de que nossa inteligência é algo que nasce com a gente e não muda. Uma pessoa assim diz: eu não sou bom em matemática. O erro é visto como uma prova da sua incapacidade. Já a mentalidade de crescimento é a crença de que a habilidade pode ser desenvolvida com esforço e estratégia. Ela diz: eu ainda não entendi esse conceito de matemática. Preciso tentar de outro jeito. O erro é visto como uma oportunidade de aprender. Todas as estratégias eficazes que a gente viu, evocação, espaçamento, geração, são desconfortáveis, são dificuldades desejáveis. Uma mentalidade fixa foge desse desconforto. Uma mentalidade de crescimento abraça esse desconforto, porque entende que é ali, no esforço, que o aprendizado de verdade acontece. Cuidar desse ecossistema é a base de tudo. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa jornada pela ciência da aprendizagem. A gente percorreu um longo caminho, desde os neurônios lá no cérebro até as estratégias práticas que você pode começar a usar hoje mesmo. O objetivo aqui não foi só te dar umas dicas, mas sim te dar uma base sólida para você entender como a aprendizagem funciona. A ideia é que você deixe de ser um seguidor passivo de métodos que não funcionam e se torne um arquiteto consciente e estratégico do seu próprio conhecimento. Vamos só recapitular as ferramentas que agora você tem na sua mão. Aqui está o seu novo kit de ferramentas. Primeiro, abandone a releitura, porque ela cria uma perigosa ilusão de que você sabe. Em vez disso, abrace a prática de recuperação, porque o esforço de lembrar é o que constrói a memória de verdade. Terceiro, espace seus estudos, usando o esquecimento como seu aliado para forçar o cérebro a trabalhar. Quarto, intercale os tópicos, porque isso te ensina a habilidade crucial de escolher a estratégia certa para cada problema. Quinto, elabore e aplique, para conectar o novo conhecimento com o que você já sabe e transformar isso em algo útil.
Sexto, durma para aprender, porque o sono não é perda de tempo, é parte essencial do processo. E por fim, cultive uma mentalidade de crescimento, porque é ela que vai te dar a força para encarar as dificuldades que levam ao domínio de verdade. Eu sei, mudar tudo de uma vez pode parecer muita coisa, mas você não precisa. Comece pequeno. A pergunta que eu deixo para você refletir é esta: qual a primeira estratégia ineficaz que você vai abandonar e qual técnica poderosa você vai implementar a partir de hoje? Talvez você decida trocar 30 minutos de releitura por 30 minutos de prática com flashcards. Ou talvez decida organizar seu horário para intercalar 2 matérias em vez de estudar em blocos gigantes. O importante é dar o primeiro passo. Aprender a aprender é a habilidade mais importante que você pode desenvolver. Ela não vai só transformar suas notas na faculdade, ela vai te preparar para qualquer desafio que a vida te apresentar. Deixe de ser apenas um estudante esforçado, torne-se um aprendiz inteligente, um verdadeiro arquiteto do seu próprio conhecimento.